Eu já vi jogador dando passe a lá Ronaldinho Gaúcho. Agora, zagueiro entregando a bola com passe a lá Ronaldinho Gaúcho, esses caras do São Paulo, eles só podem estar de brincadeira, né? Esses caras, eles acham que eles estão jogando aonde? Eles acham que eles estão jogando no Real Madrid, no Barcelona? Onde será que eles acham que eles estão jogando? Eles acham que já conquistou tudo nos últimos anos para ficar fazendo brincadeirinha ali atrás? Ah, você tá de brincadeira, né? Que time horroroso, que time horroroso. Fluminense 2, São Paulo 1. O sexto jogo do Tricolor sem vitória. E eu comecei a resenha de hoje falando justamente do lance do segundo gol em que o Dória entregou a bola pro adversário fazer o gol. Ou seja, o São Paulo estava perdendo de 1-0. Aí vai o Dória querer fazer graça ali atrás. Olhar para um lado e dar o passe para outro. O que aconteceu? Errou. O cara acha que ele é o Ronaldinho Gaúcho para dar um passe desse? Ah, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Olha, sinceramente, o técnico Dorival Júnior, ele terá muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo, a começar pela zaga, que se mostrou, mais uma vez, muito frágil. O pior de tudo é que, se a gente for analisar o primeiro tempo, não seria, assim, um primeiro tempo de tanto sofrimento para a equipe do São Paulo, até porque o Fluminense produziu muito pouco no primeiro tempo, mas o São Paulo acabou falhando 2 vezes e a zaga acabou entregando 2 gols de graça aí para o time do Zubeldia, 2 gols de graça. Aí no segundo tempo voltou muito, mas muito mal, mas mal mesmo, os mesmos problemas e o pior de tudo, né? Zero confiança. Melhorou com a entrada aí do Tapia e do Luan. Olha só, o time tava tão mal que o Tapia e o Luan entraram no segundo tempo e o time melhorou. Olha só como que tava ruim. Aí você vê o nível do quanto o São Paulo tava ruim, né? Se sem o Tapia e sem o Luan, o São Paulo já tava ruim e melhorou com a entrada desses caras, porra, olha só o nível que o São Paulo tava, né? E na ausência do Caleri, né, parece ficar óbvio, né, que o Tapia precisa jogar, né? O Caleri, ele estava suspenso, o Luciano, ele sofreu uma lesão aí, né? Não é uma lesão tão grave, mas tá fora aí por conta de ter sentido a coxa, né, no último jogo. Ou seja, o São Paulo tá sem atacante. Tá sem atacante, tanto que o único golzinho que o São Paulo fez foi feito pelo zagueiro Dória. O mesmo que deu o passe a lá Ronaldinho. O cara tá se achando o Ronaldinho. É cada uma que a gente tem que ver no São Paulo que, olha, sinceramente, ou o Dorival faz esses caras jogar bola, meu irmão, ou esquece. Ou fecha a casa e esquece, porque não dá, velho, não dá pra defender esse time. Não dá. E o que a gente não pode esquecer é que quem fez tudo isso com o São Paulo tem nome e sobrenome. Rui Costa e Rafinha. Olha só o que vocês fizeram. Vocês tiraram o São Paulo, que estava de líder do campeonato, com o técnico Hernan Crespo entregando um time competitivo, mandou o cara embora, trouxe o amiguinho Roger Machado, não virou bosta nenhuma, só gastou dinheiro, com novo salário, com novo contrato e com nova multa rescisória, porque depois teve que mandar ele embora, né? Teve que pagar a multa rescisória. Aí trouxe agora o Dorival. Então, veja o que vocês fizeram com o São Paulo. Vocês destruíram o São Paulo, Rui Costa, Rafinha. O que vocês fizeram com o São Paulo, meu irmão? Não dá. Vocês arrebentaram com o São Paulo. Arrebentaram literalmente. O que vocês fizeram é inadmissível. Só atrapalhada. Se a gente analisar, olha só, o nível de amadorismo, o nível o quanto falta profissionalismo no São Paulo. Os caras, eles tinham o treinador Crespo, que ganhava ali na faixa de R$1 milhão e era líder do Brasileirão. Tava entregando um time competitivo, tava com o time bem. Ah, era a melhor equipe do futebol brasileiro? Não era. Mas diante das peças que ele tinha em mãos, ele estava até fazendo milagre. Porque o Crespo não tinha elenco, não tinha novos reforços. E mesmo assim ele estava ali, ó, fazendo um milagre com o que ele tinha. Aí o que os caras fizeram? Mandou o nosso treinador Crespo, que estava líder do campeonato e ganhava cerca de R$1 milhão. Aí eles mandaram ele embora e ainda tiveram que pagar a multa. Porque como o São Paulo mandou embora, teve que pagar a multa rescisória também.
né? Aí trouxeram o Roger para ganhar também aí na faixa de 1 milhão. Ele ficou 2 meses e aí o São Paulo teve que pagar outra multa rescisória. Aí vem a brilhante ideia. O São Paulo ele tava com o treinador Crespo, que estava ganhando R$1 milhão. Aí agora eles contrataram o Dorival por R$2 milhões. Olha só o absurdo. Olha só o tamanho do amadorismo. Olha só. Os caras estavam com um treinador que pagava R$1 milhão. O cara estava entregando um time competitivo, líder do campeonato. Aí contratou o Roger, mandou embora, pagou multa rescisória de novo. Aí agora contratou o Dorival por R$2 milhões. Por R$2 milhões. Veja o quanto as ações desastrosas da nossa diretoria têm ferrado com o São Paulo. Isso demonstra um amadorismo gigantesco e isso que ferra o São Paulo. Não dá pra gente admitir isso no nosso tricolor. Olha só quanto dinheiro que a gente gastou somente com o treinador pra estar nessa draga desgraçada. Pra estar aí, ó, já correndo o risco de sair do G4. E a gente só não tá pior no Campeonato Brasileiro por conta do Hernan Crespo, que deu aquela arrancada ali no início do Brasileirão. Porque senão era pra gente estar lá embaixo já. Então, olha só, o que a gente vai esperar desse São Paulo? O que a gente vai esperar? Olha, eu tô torcendo sinceramente para que o Dorival Júnior chegue o quanto antes, para ver se ele consegue colocar a casa em ordem, porque, meu, que bagunça que tá, que bagunça. Claro, a gente não vai conseguir ver tanta coisa aí do trabalho do Dorival nesse início, né? Ele vai assumir nessa próxima semana, mas ele tem poucos jogos aí antes da parada para a Copa do Mundo, né? Agora, no meio da semana, no dia 19, o São Paulo volta aí a ter confrontos pela Copa Sul-Americana, vai ter o Milionários pela frente, e depois, no fim de semana, tem a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, esses 2 jogos em casa, né? Depois o São Paulo volta a jogar aí, fechando a primeira fase da Copa Sul-Americana no dia 26 de maio contra o Boston River. E o São Paulo tem esses 2 jogos, Milionários e Boston River, para vencer, conquistar pontos e garantir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E aí depois, fechando o mês, antes da parada para a Copa, no dia 30 de maio, o São Paulo encara o Remo também pelo Campeonato Brasileiro. E depois disso tem a parada da Copa e aí o São Paulo só volta a jogar lá no dia 22 de julho contra o Atlético Paranaense em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, né, agora, para que o São Paulo consiga aí começar a dar uma respirada, porque o que tem acontecido nesse início de temporada do São Paulo é absurdo. E a gente já viu que quando o São Paulo começa com um péssimo planejamento no início da temporada, o ano é difícil. A gente lembra aí quando o São Paulo começou fazendo aquela pré-temporada na Disney, né? Que não virou absolutamente nada. Vocês viram quando o São Paulo sofreu, né? E nesse ano não tá diferente. Então vamos torcer aí para que o Dorival consiga colocar a casa em ordem e aproveite essa parada para a Copa do Mundo para tentar aí buscar soluções para o São Paulo, né? Porque tá difícil e o torcedor tá cada dia mais sem esperança. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo aqui para vocês. Por isso, mais uma vez, eu peço que se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!